agora. Portanto, bom dia a todos. Bom dia, Caio. Bom dia, Tudo bem? tudo. Dando continuidade ao nosso conteúdo, vocês, só uma perguntinha, tiveram dificuldade para entrar hoje? Não. Hoje tava pedindo a senha. Pois é, agora, desde das aulas que eu gravei no final de semana, que eu observei, porque quando a gente começava a abrir o Zoom, ele tinha um espaço que já aparecia essa senha, mas que ele deixava desabilitar, justamente para facilitar a entrada, de não ter que gerar essa senha toda vez. Só que nesse final de semana, quando eu fui gravar as aulas, eu já observei que quando eu ia com a setinha para cima do quadrinho para desabilitar, ele já me dava como se eu não pudesse mais fazer. Então, eu entendi que quando eu tivesse que colocar o link, eu tivesse que colocar o ID e a senha também, para que não tivessem dificuldades para entrar. Então, que bom que não tiveram essas dificuldades. Só revisando o nosso conteúdo de acentuação gráfica. Dúvidas? Até a gente está faltando só um slide desse daqui para a gente partir para a correção das atividades. Alguma dúvida em relação aos monossílabos tônicos, as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas? Não. Ok, né? Porque a regra das oxítonas ela é simples. Aí a paroxítona vai dizer que todas as outras, com exceção da regra das oxítonas, serão acentuadas. E as proparoxítonas, todas são acentuadas. Então, quando for pensar na regra da paroxítona, eu tiro as que já fazem parte da regra da oxítona, que são a última sílaba acentuada, terminada em A, E, I, em e ens, que é no plural. E os seus plurais também, das vogais. Então, tirando essa daí, todas as demais paroxítonas serão acentuadas. E as proparoxítonas, todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembrando da definição de acento tônico e acento gráfico, que o tônico, todas as palavras com mais de duas sílabas têm esse acento tônico, né? Que é a posição da sílaba tônica, é que eu tenho uma sílaba tônica, mas não necessariamente um acento gráfico, né? Que é o acento agudo e o circunflexo. Aí eu vou para aquele esqueminha de pronúncia para que eu tenha a percepção de qual é a sílaba mais forte. Pronto. Essas são as regras que a gente viu nesse quadrinho. Monossílabos tônicos, acentuamos todos terminados, quase a mesma regra da oxítona. Acrescenta só em, ens e oxítonos. Então, a gente... E os átomos, monossílabos átomos, são aqueles que estão com a pronúncia mais fraca. Aqui a gente fecha a revisão desse quadro. Aqui é a tabelinha que vai mostrar para vocês como é feita essa acentuação. Bom dia. Bom dia, Sara, tudo bem? Tudo. Aqui a gente vai ter um quadro que faz bem esse resumo do quadro anterior, das terminações, quando é que eu vou acentuar o monossílabo tônico, as oxítonas e as proparoxítonas, bem como os exemplos. Esse aqui fecha o resumo do quadro anterior, que foi aqui que a gente parou na aula passada, certo? Conferem? Sim. Pronto. Aqui são as regras especiais. Não são exceções, são regras também, tá? As exceções é o exemplo da paroxítona, onde todas terminadas naquelas consoantes ou terminadas em I, U, serão acentuadas com exceção da regra da oxítona. Aí eu tenho exceções à regra. Aqui eu tenho regras especiais. Ditongos abertos, aí eu vou lá para aquela classificaçãozinha que eu tenho em relação à separação silábica. Eu tenho ditongo, tritongo e hiato. Lembram disso, não lembram? Sim. Sim.
Quando é que eu tenho ditongo? O que é um ditongo? Ditongo, tritongo e hiato. Lá os encontros vocálicos, né? Aí a gente vai pensar. Separação silábica, encontro vocálico, tudo é uma sequência. Ditongo, eu tenho duas vogais dentro da mesma sílaba. Ditongo, duas vogais dentro da mesma sílaba. Tritongo, três. Agora sim, ó, tem a regrinha que eu tenho vogais e semivogais. As vogais, elas são fortes e as semivogais são mais fracas. Como eu já falei para vocês, a língua portuguesa nos diz que em cada sílaba eu tenho que ter uma vogal. Mas eu tenho os ditongos. E os ditongos, eu estou dizendo que eu tenho duas vogais, que na verdade não são duas vogais, é uma vogal e uma semivogal. A vogal, eu tenho pronúncia forte, a semivogal é mais fraca e ela precisa se apoiar na vogal para que ela tenha o som dela, a importância dela. No caso do tritongo, eu tenho três vogais, que na verdade não são três vogais. É uma semivogal, uma vogal, mais outra semivogal. A vogal A sempre vai ser vogal. Enquanto as outras podem deixar de ser, elas podem inverter, deixar de ser vogal para ser semivogal e vice-versa, A sempre vai ser vogal. Então, ditongo são duas vogais, que na verdade é uma vogal e uma semivogal, com som aberto. Esse abertozinho é o é, bem aberto. É, ei, eu e oi. Esse el, de céu. Esse oi, de heróico, ó, heróico. E esse ei, de ideia, prosopopeia. Acentuamos os ditongos abertos. Cuidado, não acentuamos mais as paroxítonas. Acentuamos as palavras com ditongos abertos, mas não acentuamos as paroxítonas com ditongo aberto. E aí? Ideia, anteriormente, eu não sei no computador de vocês, mas o meu, como o meu programa ele é Xing-Ling, né? Ele ainda não reconhece esse novo acordo, porque isso aqui já entra no novo acordo ortográfico, essa retirada dos sinais. Então, quando eu coloco a palavra ideia, eu dou o enter, né? Aliás, eu dou um espaço para a próxima palavra, aí ele vai lá e acentua. Bem como o uso da trema também. Em linguística, em liquidificador, que é esse sonzinho do qui, do uzinho que aparece nessas palavras, ele vai lá e coloca a trema. Se eu não tiver atenção e voltar, vai ficar a escrita errada. Então, no meu programa, ele continua tendo esses acentos. Mas ele está dizendo aqui que as paroxítonas terminadas ou que tenham esse ditongo aberto não são mais acentuadas. Herói, aqui está com acento, tá? É porque na hora da digitação eu não prestei atenção, mas ele não tem mais. Ideia, heróico. Agora, véu, céu, anéis. A gente vai pensar justamente nos plurais dessas palavras também. Herói, não tem, mas heróis tem acento. Anel não tem acento, terminado em U, mas quando ele vai em L, quer dizer, mas quando ele vai para o plural, eu tiro o L e vou colocar o I e o S. Quando eu faço esse acréscimo, deixa eu abrir bem aqui uma caixinha de texto. Aqui, ó. Anel
terminada em L. Não tem nada a ver com a nossa regra. Mas, quando eu vou fazer o plural de anéis, eu vou logo colocar... não vou colocar acento agora, não. Ele fica assim, ó. Eu tiro o L e acrescento o IS. É para ficar assim. Aí aqui, na pronúncia, eu já percebo que eu tenho um ditongo aberto. Anéis. Então, eu vou no Ezinho e coloco o acento. A mesma coisa com a palavra pastel, por exemplo. Terminada em L. Quando eu vou lá para fazer o plural, não vou colocar o acento agora. Eu já percebo, tirando o L e acrescentando o IS, que eu vou ter um novo ditongo. Se eu tenho ditongo, ele vai ser acentuado. Entendido aqui? Sim. A mesma coisa com a palavra herói. Em herói não é acentuado, né? Ele está dizendo. Não é mais acentuado. Mas quando eu vou para o plural, aliás, quando eu vou colocar heróico ou heróis, aí ele vai de novo um ditongo. Heróis. Aí ele vai ser acentuado. Tá bom? Aí, aqui a regra especial dos ditongos abertos. Abertos, com acento agudo. Regra do I e do U. Vou perguntar para vocês. Caju, a palavra caju, ela é acentuada? Caju. Paulo, Sara, Paloma, Caio. Caju. Não. 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 Por quê? Por que ela não é acentuada? Vamos lembrar lá das regrinhas. Aí eu não sei não, tia, eu só sei que não é. Caju. Qual é a sílaba tônica? O Ju, né? O é o Ju. Caju. Aí a gente vai... Se é caju, é a última sílaba tônica, ela é oxítona. Confirmam? Confirmam. Pronto. Se ela é oxítona, mas ela é terminada em U, qual é a regrinha de acentuação das oxítonas? Qual é a regra? Calma aí. Já. Ah, tá procurando. É que tá na galeria do celular. Ontem eu falei naquele dia que ia mandar os slides, eu esqueci completamente. Aí ontem, quando eu estava terminando de organizar a minha agenda de hoje, foi que eu lembrei, eu mandei o slide para ela ontem. Ó, Da oxítona. Tem que estar acentuada. não tô te ouvindo, Sara, encosta mais para poder ouvir. A oxítona Isso, qual é a regra de acentuação das palavras oxítonas? tem que ser acentuada no A, no E, no O e nos seus plurais. No eis, no eus, nos óis e no em e ens. E aí, caju é terminada com... Entra na regra das Não. oxítonas? Não. Ela não é acentuada porque ela não é terminada nem em A, nem E, nem O e os seus plurais, nem em, nem em. Ela é oxítona terminada em U. Portanto, esse é o motivo dela não ser acentuada. Se for perguntar isso para vocês vão ter que lembrar no mínimo, de duas coisas. Primeiro, qual é a sílaba tônica? Eu já vou em busca. Olhando para a sílaba tônica, a regra de acentuação dessas classificações. Se eu sei que ele é oxítona, qual é a classificação? Qual é a regra que eu tenho de acentuação nessa classificação? Se eu não lembrar, porque às vezes as questões aparecem assim, ó. Marque a alternativa onde as palavras estão acentuadas pelo mesmo motivo do exemplo abaixo.
É assim que eles vão colocar as questões. Enquanto agora a gente vai fazer prova toda objetiva. Então, pode aparecer uma questão dessa. Marque a alternativa em que elas são acentuadas pelo mesmo motivo, do exemplo abaixo. Se você for... Primeiro, eu vou ter que procurar qual é a classificação dela quanto à sílaba tônica, para depois eu lembrar das regras. Senão, eu não consigo responder a questão. Por isso que eu fiz essa sequência de fonética e fonologia, porque ela é toda encadeada. Toda. Separação silábica vem junto, a classificação quanto à sílaba tônica vem junto, aí eu vou para as regras de acentuação, tudo junto. Mas enquanto vocês estiverem dúvida, a gente continua batendo na mesma tecla, porque isso daqui não é, mas eu não sei nem se eu vou fazer concurso. Toda prova que a gente vai fazer tem uma questão de crase e uma questão de acentuação grave. Mas uma questão não faz diferença. Tem uma banca que organiza essas provas que você erra uma ou duas e ela elimina uma que você acertou. Então faz diferença sim. Certo? Credo, tio, eu amava português, mas depois desse assunto, Gente, eu não acredito nisso não, Paloma. tô assim, decepcionada, tio. Meu Deus, e essa aqui é uma das... Olha, aqui eu vou perguntar bem aqui para vocês uma coisa. Vocês já devem ter visto esse conteúdo. Oração, subordinado, substantivo e as suas classificações. Vocês já viram? Eu já vi, só que eu não me lembro, não. Tu gosta desse assunto? Mais ou menos. Eu vou dizer para você que eu, como professora de língua portuguesa, é a que eu menos gosto. Por quê? Porque quando eu vou para esse assunto, eu tenho que lembrar meus alunos de todas as classificações em relação aos termos essenciais, integrantes e acessórios da oração. E quando a gente vai para isso, eu tenho que lembrar de objeto direto, indireto, complemento nominal, tudo isso. Se o aluno não se lembrar, gente, é uma aula diferente da outra, porque eu tenho que retomar esse conteúdo todinho. Ele é mais complicado. Então, né? Toda vez que eu vou falar assim, sobretudo nesse assunto para os meninos do nono ano. E toda vez, tira o que é objeto direto, o que é indireto, o que é um predicativo do sujeito, o que é um verbo de ligação. Então, a gente tem muito mais minúcias, muita coisa miudinha para retomar do que isso daqui. Não diz isso não, Paloma, não tá difícil. É porque vocês estão assim, ó. Primeiro, a gente está no ambiente familiar. Outra história também em relação aos acompanhamentos das aulas é que já viram alunos que estão acompanhando deitados. Quando você está deitado, seu organismo entende que você está Eu, relaxando. Caio está fazendo isso, né, Caio? eu tava, só que a mãe brigou, agora não tô mais não. Pois é. Aí, assim, a gente já viu imagens que a criança pega o celular, vai para a rede, aí começa a balançar e tá aqui relaxado, distraído. O corpo dele imagina que ele está relaxando. Então, aí, ele não tem a ideia de que ele precisa fixar esse conteúdo. E vocês estão criando barreiras psicológicas em função disso daqui, que não é nada do outro mundo. É bem simples. Olha a quantidade de slides, eu vou mostrar para vocês. A quantidade de slides. Deixa eu ver aqui. Ó, para essa aula, como ela é pequenininha, bem resumidinha. 1, 2, 3. Aqui já é de atividade. Para vocês verem como não é um assunto tão extenso, tão complicado. Eu só preciso abrir a minha mente quando eu aprendo a regra da oxítona, da paroxítona, da proparoxítona, pronto. E proparoxítona todas são. Então, aí eu não preciso nem ficar batendo cabeça. Nas oxítonas, eu já penso nas vogais. Vogais A, E, O e o EM, de armazém ou de parabéns, porque é o plural. Pronto, tenho regra de oxítona na minha cabeça. Nas paroxítonas, todas as que são paroxítonas, mas primeiro eu preciso determinar qual é a sílaba tônica dessa palavra. Se eu percebo que ela é paroxítona, que é a penúltima sílaba tônica, eu vou lembrar da regra de acentuação, tirando a regra de acentuação das oxítonas. As demais
serão acentuadas. E nas proparoxítonas, todas são. Pronto. Pronto, fechou aquele quadro. O outro quadro só são o quadro anterior. Cadê aqui? O quadro anterior são somente exemplos. Tá aqui. Mas é o que foi dito no quadro anterior. Nesse próximo, tá aqui, ó. Nesse próximo é que eu vou ter essas regrinhas. Mas a regrinha é de ditongo aberto. Aí ele tá falando que não acentua mais as paroxítonas com som aberto, ditongo aberto. Pronto. Regra do I e do U, que é o que a gente está agora. Acentuamos I e U tônicos quando estão nos hiatos e sozinhos na sílaba. Aí eu tenho que lembrar de hiato. O que é um hiato? O que é um hiato? Estão lembrados? Ó, São duas vogais em sílabas diferentes. pronto. Na palavra, só um exemplo aqui. Na palavra vou. Vou. Aqui eu tenho duas vogais e vai ser um hiato. Por isso ela vai ficar separada. Ela tem duas sílabas. Olha o exemplo da palavra saúde. Aparentemente. Fala, meu Deus, tá travando. Pronto. Vocês estão riscando a minha tela. Caio, vou te bloquear. Não, nem eu não. Rapaz, quem tá fazendo isso aí, tia? Nem eu não. Quem foi? É a Fala. Sara, tia. Eu não acredito. A Sara está tentando descobrir os dotes dela. Pronto. Tenta de novo, Sara, ver se dá certo tu riscar. Agora sou eu que estou pedindo. Eu não, você tirou. Pronto. É só para saber se funciona. Bora lá. Saúde. Aparentemente, eu tenho um ditongo. Aí, esse ditongo, eu tenho a vogal A e a semivogal U. Na separação silábica, vou colocar os dois pontos para não confundir, ó. Tá. U. Cadê o acento? Tá aqui. Saúde. A mesma coisa com a palavra saída. Tá. E dá. Aqui eu tenho hiato. Estão vendo que tá acentuada? Tá acentuado tanto o U quanto o I. Tanto o U quanto o I. Acentuamos o I e o U tônicos, que a pronúncia é mais forte, quando estão nos hiatos e sozinhos na sílaba. Olha como eles ficam separados. Saúde, saída, aí eles serão acentuados. Essa regra aqui, ó, no instruí-lo, deixa eu ver aqui. Essa regra aqui no instruí-lo, ele só vai funcionar quando o I estiver dentro de um hiato também. Esse aqui é o verbo instruir. Lá no infinitivo, terminado em IR, na terceira conjugação. A maioria deles não são acentuados. Ah, porque terminou em I, eu vou acentuar. Por exemplo, imprimir. Imprimir. Se eu for dizer assim, eu quero imprimi-lo, eu vou acentuar esse imprimi-lo. Esse últimozinho de imprimir, eu vou acentuar, sim ou não? Não. Não. Por quê, Paulo? Ei, Paloma, toda vez tu me arrasa. Tu me diz que eu sou estressada. Tu me diz que
Eu sou agoniada. Aí agora vem me dizer que o português, que tu até gostava, mas agora depois desse assunto, mulher, pelo amor de Deus, tu acaba comigo. Não, tia, mas é só por causa desse assunto. Aí tu já não Porque é gosta da professora, aí já não demais. gosta do assunto, aí pronto. Não, eu gosto sim, é porque eu fico confusa, é regra demais. Ó, quando Mas eu vocês vou estudar, começarem vou a conseguir. praticar, por isso que as atividades de casa são um pouquinho extensas, né? Ainda mais esse conteúdo que está aqui no livro de vocês fechando, quando vocês começarem a praticar, aí vocês começam a guardar. Paulo, por que que não é acentuado? Se eu for colocar assim, ó, imprimir, não vou acentuar, eu vou perguntar por que não é acentuado. Porque não tem um S. Vamos pensar bem que na regrinha. O que que ele está dizendo ali, ó? Eles serão acentuados, o I e o U serão acentuados quando estão nos hiatos e sozinhos na sílaba. Olha para cá, imprimir. Tem hiato? Tem? Instruí-lo? Ó, aqui, ó. Não vou acentuar, não. Instruir. Tem ato, tem ato. Pronto. Ó, em instruir, eu tenho o e o I, não tenho? Eu tenho o e o i. Então, aqui eu tenho o hiato. Porque na palavra instruir, olha aqui como é que ela fica. A palavra mesmo. O verbo que eu falei para vocês que está no infinitivo. Na separação silábica, instruir fica separado. Então, eu não tenho ditongo, eu tenho um hiato. O U fica separado do I. Nesse caso, quando eu vou colocar o verbo e o pronome, a colocação pronominal dele, que é essa, bem que esse exemplozinho aqui, ó, instruí-lo, eu continuo tendo um hiato. Aí o i vai ser acentuado. Mas, no caso de imprimir, eu não tenho ditongo. Eu não tenho hiato, quer dizer, ó, o i está sozinho aqui. Ele não tem nenhuma vogal ao lado dele, nem aqui. Então, é por isso que ele não é acentuado. É vocês lembrarem das regras para saber quais são as exceções. Em imprimir, eu não tenho hiato. Enquanto em instruir, eu tenho hiato. Por isso que ele é acentuado. O i e o u só serão acentuados quando estiverem no hiato, como ele está falando aqui, ou sozinho numa sílaba, como ele fica em saúde, como ele fica em saída. Cuidado! No caso do i, sempre acentuamos se ele estiver com s também. Olha a diferença do exemplo. País e paz. Paz, eu botei monossílabo, não é separado. Mas país, eu já vai ficar separado, que eu tenho duas sílabas, e o A fica numa sílaba e o I fica em outra. Aí o meu I é acentuado. Porque, além de ser um hiato, ele termina em S. Tudo bem até aqui? Paloma, quando a gente começar a fazer as atividades, e eu acho que não vamos fazer hoje, né? Porque não vai dar tempo, mas a gente está vendo as regras. E eu quero que vocês saiam desse conteúdo aqui sem essas dúvidas em relação à acentuação gráfica. Perguntem, questionem, volta, pede para eu voltar e explicar de novo. Eu faço isso com o maior prazer. Não saiam com essas dúvidas. Tá certo? Tá bom. Paulo, Caio, Sara. Certo. Não acentuamos o I se ele estiver seguido de NH. E esse NH é o quê? É um dígrafo. É um dígrafo. Encontro consonantal, dígrafo e encontro vocálico. No dígrafo, eu tenho duas consoantes, dois fonemas, que se unem formando apenas um som. Esse aqui é o nha, nha. Nesse caso, ele está dizendo que se o I está acompanhado do NH, não vai ser acentuado. O caso de rainha. Outra coisa. Pronto, muito bem lembrado aqui uma coisinha. Quando eu perguntei se caju
era acentuado? A Paloma disse, não, não é. Eu perguntei por quê. Aí ela, não sei, eu sei que não é. Essas coisas também servem para que vocês entendam a acentuação. Só não vai funcionar quando aparecer uma questão como essa que eu falei para vocês. Marque a alternativa em que as palavras estão acentuadas pela mesma razão do exemplo abaixo. Aí não vai funcionar, porque você não vai saber da regra. Mas na escrita, na construção de textos, na conversa, na escrita de um bilhete, alguma coisa assim, aí já está fixado. Certo? Até aqui tudo bem? Tudo. Acentuação de verbos. Aí aqui eu lembrei do Pedro, que não assistiu a aula, mas que ele que ficou admirado com essa regra. Cuidar. Cuidar, que na verdade é cuidado. Cuidado. Verbos como ter, ver e vir. Ele tem no singular. Eles têm no plural. Se o meu sujeito, meu sujeito, eles, estiver no plural, o verbo vai para o plural e vai ser acentuado. Aí a marcação de que ele está no plural é o acento circunflexo. Eles têm. Ele vê no singular. Antes do acordo, eu duplicava o E e acentuava. Eu duplicava o E e acentuava. Com o novo acordo, essa regra caiu. Fica somente o Ezinho duplicado. Eles veem do verbo. Qual é o verbo? É o ver ou é o vir? O vir é do ir e vir. O ir e vir. O ver é de zoiar, de olhar. Aqui, eles veem muitos filmes. Certo? Ele vem pela manhã. Agora, quando vai para o plural, do vir, quando vai para o plural, aí eu tenho um acento circunflexo. Ele é duplicado aqui, do ver, do vir, não. Cuidado! Temos verbos derivados que precisam ser acentuados também, como manter, prever e intervir. Se intrometer, né? Prever de premonição, manter de continuar. Eles mantêm. Agora, esse daqui eu quero a atenção. No singular, eu tenho esse acento agudo. Ele mantém. Por quê? Por quê? Mantém é uma palavra oxítona, terminada em EM. Aí o acento aqui, agudo. Ele mantém. A gente já sabe que ele seria acentuado. Na regra do plural, vai ser acentuado, só que circunflexo, porque o som vai ficar anasalado. Eles mantêm. Eles mantêm. Ele prevê. Prevê singular. Aqui, tem um acento circunflexo. Quando eu vou para o plural, eu tenho a mesma regrinha de eles vêm. Eu vou só, o finalzinho é igual, Eles preveem. Só vou duplicar o E no plural. Ele intervém, a mesma regra de mantém, oxítona terminada em EM, no singular. No plural, como o som vai sair mais anasalado, aí eu vou ter o acento circunflexo. Tia, tá ruim esse monte de regra. Quando a gente estiver produzindo, respondendo as questões, a ideia é que isso se fixe na cabeça de vocês. Em relação a esse conteúdo, Paloma. Muitas dúvidas, muitos questionamentos. Ou a gente pode ir para a correção de atividades e que eu vá tirando as dúvidas de vocês ao longo dessas resoluções.
Pode fazer a correção, que aí o que eu não entender ele pergunto. Ótimo. Beleza. Então, foi para vocês fazerem tá bem aqui na próxima. Mini. Anotação. Tá aqui. 160, 161. E depois todas as demais que tinham para serem respondidas. Exercício de fixação. Na sessão teórica, vai já acabar, a gente tem 1 minuto e 27. Na sessão teórica, critério prático para acentuar as paroxítonas, vimos que a regra das oxítonas e das paroxítonas se aplicam de maneira complementar e invertida. Eu tenho a regra de oxítona e as paroxítonas eu vou usar tirando as oxítonas. Em cada uma das séries abaixo, a primeira palavra é oxítona e já está adequada quanto à acentuação. As outras 4 são paroxítonas. Aplicando o critério da inversão, oxítona, paroxítona, uma tirando a regra da outra, transcreva acentuando as paroxítonas que exigem acento gráfico. Olha essa questão. Olha essa questão. A prova de vocês não vai ter uma questão como essa, porque ela vai ser objetiva. Mas aí se eu disser assim, ó, marque as que tem a inversão, vou ter que lembrar. Ó, eu não vou adentrar aqui a correção rapidamente, porque a gente já vai acabar a aula. Isso aqui fica para a próxima aula e vocês vão terminar tudo direitinho para a gente só fazer correção e tirar dúvida na próxima aula. Porque eu já vou começar a preparar a prova de vocês, tá? Vai até